Fala, rapaziada! E aí, bora pra mais um rolê? O Projeto Minha Quebrada volta com algumas edições especiais. Hoje nós vamos receber um parceiro lá de São Paulo. Ele é poeta, escritor, rapper, professor. Há mais de 16 anos no rap, ele vem causando transformação através da música. Eu tô falando de Renan Inquérito no Minha Quebrada de hoje. Vem com uma corpo e alma, corpo e alma, vai, 2014, Inquérito tá de volta, sai da frente. Da hora? Tranquilidade. Aí sim, hein? Aí sim. Meu irmão, bem-vindo aí, obrigado por ter nóis. aceitado o convite. Seja bem-vindo aí ao Minha Quebrada de hoje. Tamo junto, da hora. Valeu. Obrigado, mano. Vambora. nóis. Bora dar uma roletada? Vambora. Colocar o cinto. Como é que põe esse cinto? Esse cinto Cinto é aqui barrigueira, mano. Ah, entendeu. Meu parceiro, você vem sempre muito a Brasília, né, Renan? Cara, eu acho que eu venho menos do que gostaria ou do que as pessoas pensam. Eu vim muitas vezes para fazer eventos menores, né? Para fazer show eu só vim 2 vezes só, por incrível que pareça. Diretamente de São Paulo com vocês, pela primeira vez em Brasília, Grupo Inquérito. E aí, Renan, até pra chegar, são 16 anos de rap, né, mano? Mas antes do rap, hoje, eu apresentei isso na cabeça, você não é só um músico, né? Você é geógrafo, mestre de geografia, Sou. professor, rapper, músico, poeta. E aí, mano, como é que é lidar com essa... Na verdade é assim, nego, eu era mecânico, tá ligado? Eu era mecânico geral, e aí com 22 anos eu decidi que não dava mais pra eu ficar no chão da fábrica, que ele tava me consumindo muito. Eu queria ter alguma profissão que se relacionasse um pouco mais com a minha parte artística, né? Que era feita até então nas horas vagas. Sim. Eu sempre vendi minha força de trabalho pra fazer rap. Eu fui então prestar vestibular para um curso de humanas. Aí eu decidi fazer geografia. Isso na Unicamp? Na Unicamp. Eu entrei com 22 anos, cara. E aí voltei a estudar, fiz faculdade. Aí no primeiro ano da Unicamp eu fui dar aula num assentamento do MST na cidade de Sumaré. Então eu dei aula por 2 anos, eu aprendi a dar aula, eu aprendi a ser professor dando aula no assentamento rural. Aí depois que eu fui dar aula na escola normal, aí eu dei aula no ensino fundamental, médio, cursinho. Mas você queria E tal. essa vida acadêmica? Porque Não, você não. fazer um curso, depois você querer ser... Nada, Você é queria doutorando hoje, né? Eu faço doutorado hoje, mas assim, foi tudo de maneira natural. Eu acabei o colegial, fiz um curso técnico, tinha feito Senai, fui trampar na indústria como mecânico, já estava trampando, tinha um emprego até relativamente da hora, mas não era feliz, cara. Fazia lágrimas. Fazia lágrimas, como eu digo lá na música. Operário padrão dentro de uma fábrica. Quer saber o que eu fazia? Fazia lágrima. E aí o que acontece? Pensa, eu já mexia com rap, né, mano? Já fazia rap. Então eu queria algo que fosse mais perto. Eu falei, eu vou fazer um curso de humanas. Aí eu pensei em fazer ciências sociais, história. Acabei indo fazer geografia, seduzido pela parte política da geografia, que tem muito a ver com rap. E aí, mano, eu fui pro mercado de trabalho. E antes eu vendia hora e depois eu fui vender aula, né, mano? Aí o cara fala, eu dou aula. Eu não dou aula, ninguém dá aula, né? Verdade. Vende aula, né? E aí quando eu terminei a faculdade, o meu orientador me chamou para fazer o mestrado. Sim. E aí eu fui fazer o mestrado, só aceitei porque era um tema que Tinha me interessava muito, que era o hip hop no Brasil. Então eu pesquisei as regionalidades do hip hop no Brasil. O meu mestrado se chama Cada Canto um Rap, Cada Rap um Canto. Tipo o clipe do Rapadura, Norte, Nordeste, Essa Nordeste. tese tá... Tem nortista, agarra essa causa que trouxeste. Nordestino, agarra a cultura que tiveste. Eu digo norte, vocês dizem nordeste. Norte, nordeste, norte, nordeste. Tá compartilhado? É fácil Tá, acesso, cara, galera. se você vai no banco de teses da Unicamp, você baixa ela lá em PDF. Ou se você digitar no Google, Cada Canto um Rap, Cada Rap um Canto,
aparece lá a tese para baixar. Olha só, você fala né? do geógrafo, mas nós temos uma grande referência de geógrafo, que é o Milton Santos. Sim. Que ele já dizia para nós na época que a periferia ia pulsar como uma nova... um contraponto do que seria essa elite moderna nesse processo capitalista, né? E aí eu vejo que você é um geógrafo e fico pensando, pô, o Milton Santos estava certo, né? Nós temos um rapper geógrafo que discute, inclusive, essa cidade, porque nas suas letras você discute muito a cidade. Né, muito. cara? O Milton, cara, era um cara muito à frente do tempo dele. Muito mesmo. Eu acho que ele era um cara do hip hop já, viu, mano? E ele, Negro, ele falava sobre o período popular da história. Um período em que os de baixo, no caso os pobres, fariam a revolução. Sim. E ele chega a citar o rap como um desses movimentos. Ele cita o MST, ele cita vários. E ele cita o rap. Só que na época ainda que ele cita o rap era uma coisa ainda muito incipiente, ainda tal, mas é muito louco. Ele, tipo, né, fez uma previsão do futuro. E aí, olha que louco, pô, o Milton Santos é rap. Eu falo disso numa letra até. O Milton Santos é rap, o Paulo Freire é rap. Então, não à toa eu fui fazer geografia. Você estava na fábrica, resolveu sair, você já cantava nessa época na fábrica? Já, Você já mano, tinha lançado já. o primeiro disco trabalhando na fábrica, não? Não tinha ainda o primeiro disco, não. Eu fui lançar o primeiro disco em 2005, né, mano? Ali eu já tinha 20 e poucos anos. E aí foi quando eu lancei o primeiro disco, Mais Louco que o Barato. Mais Louco que o Barato. Cuja música Dia dos Pais é a música de destaque. São 5 discos, né? Com o remix. Agora, o último disco de novembro de 2016. Depois desse vem O Segundo é Pouco, Mudanças... Mudança, Corpo e Alma e o Corpo e Alma Remix. Juntei uns trocos pra floricultura. Queria te dar o teu presente, ó pai. Uma beca, uma camisa do Timão, CD, sei lá, do Zeca. Fazer o... Os pais vem o Meu Herói, que é foda, o clipe produção Super-Herói. bem feita, vai estar aí, galera, o Meu Super-Herói. E, pô, o Brinde, que inclusive fez parte do debate da CPI do álcool, né? Eu tive aqui em Brasília convidado pra CPI do álcool, foi muito louco. Eu e o Vrai 77, que foi quem fez o clipe do Um Brinde. Nós fomos convidados porque eles entenderam que o clipe era uma ferramenta boa para se discutir É mesmo. Eu já passei na oficina. o consumo abusivo do álcool no Brasil. E é muito louco porque pessoas vieram me falar que foram tirar a habilitação e quando fizeram o cursinho, o cursinho lá o CFC, Sim. Centro de Formação de Condutores, Eles passam o clipe. passa o clipe, cara. Eu falo isso porque eu fui fazer uma oficina e tinha uns companheiros do Detran e eles passaram justamente o clipe, porque na época foi 2011. 2011, muito Tava louco bem isso. esse debate. E aí essa coisa, né, cara? Porque assim, a gente vê um debate sobre drogas no Brasil, no mundo, e a gente tem um debate sobre a questão da proibição da maconha, das drogas, assim, mas que o álcool é muito mais danoso nos nossos territórios, cara, Mas nessa perspectiva. É que o álcool é uma droga muito mais cultural, muito mais social, né? Socialmente aceita, tem uma indústria muito grande. Pra você ter uma ideia, cara, no dia da CPI do alcoolismo aqui em Brasília, a plenária tava vazia, cara. Por quê? Grande parte dos deputados são financiados não só por Odebrechts da vida, mas também por Ambevs da vida. E aí, cara, é um reflexo, né? Um lobby muito grande. Como é que você vai passar uma lei dessa? Não passou. Eles queriam começar proibindo a propaganda de álcool na TV, semelhante ao que fizeram com o cigarro. Nem isso conseguiram, cara. Tamanho é o poder da indústria do álcool. E é uma... Pô, e movimenta milhões, né? Milhões. Renan, É nóis. estamos trocando essa ideia sobre um brinde, mas quais são as músicas que você destaca nessa sua carreira toda com Inquérito, cara? E por que Inquérito, mano? Mano, vamos lá. Interrogar alguém? Vamos lá, na verdade assim. Na verdade, quando o nome Inquérito foi escolhido, eu era um moleque de 13 anos. Eu não sabia nem o que significava Inquérito. Eu achava o nome pesado. Mano, o nome de grupo de rap era pesado, pô. Olha os nomes. Face da Morte, Face do Crime, Boletim de Ocorrência. Mano, os nomes eram pesados, tinha que ser pesado. Então um moleque de 13 anos, branco, querendo fazer rap, mano, não podia chegar MC Renan. Agora é na moda, MC isso, MC aquilo, o funk popularizou. Mas, mano, tinha que ser um nome de peso. E a gente era engraçado, porque a gente queria se impor pelo nome do grupo e pelo conteúdo das letras. Pô, mano, eu lembro que uma das primeiras letras que eu fiz chamava História Escrita a Bala. Nossa, era a história do moleque que escreveu a bala. Mano, era um mundo fantasioso, né, cara? Era um bagulho muito louco. Então, assim, porra,
E aí, depois de muito tempo, outra coisa que me fez escolher Inquérito é porque é um nome só. Eu gostava de grupos que tinham um nome só, tipo Racionais. Racionais, era forte, né? Inquérito. E aí, um dia uma amiga falou, pô, meu, você sabe o que significa inquérito? Eu falei, não. E outra, passava nas páginas policial, né, mano? Tinha a ver com esse lance de crime, é isso. É um nome recorrente, papapá. Mano, eu fui ver inquérito, quer dizer, ato ou efeito de inquirir, investigar, esclarecer, apurar os fatos. Eu não sabia nada disso. Quando eu descobri... Mas o nome virou, né? Quando eu descobri, eu falei, tem tudo a ver. O Poesia para Enchelote saiu bem colado com o Corpo e Alma. Um pouco menos do que foi o Poucas Palavras e o Mudança. Poucas Palavras e o Mudança foram bem colados. O Corpo e Alma saiu em 2014 e o livro saiu em 2016, entendeu? Nesse Corpo e Alma, a gente percebe uma evolução musical forte do Inquérito. Isso aí chama DJ Du e Pop Black. E Marcelo Cruz, vulgo Dedé, um grande baixista e arranjador que faz parte da banda do Inquérito, sem contar com o Emicida. O Emicida foi um grande parceiro nesse disco também. O Corpo e Alma é totalmente poético o CD, né? É. Assim, inclusive você traz trechos da Carolina. Sim. De Jesus, né? Você também... Isso, na verdade, foi ideia da Roberta Estrela d'Alva, porque ela foi a convidada especial nessa música e foi ela que trouxe essa ideia no dia de gravar, não estava no script. Ela trouxe e eu achei maravilhoso e a gente usou. Agora, por que Corpo e Alma? Cara, Corpo e Alma era o nome da música com o Emicida, certo? Inclusive vem dele esse termo. Ele fala isso no trecho da música e eu resolvi fazer o refrão a partir desse trecho dele. Segue tu corpo e alma, palmas, palmas. Foi isso. Corpo e alma, dentro corpo e alma. É o quê? Corpo e alma, dentro de corpo e alma. Quero ouvir que ele fez primeiro de tudo e isso deu origem ao refrão, deu origem ao nome da música e o disco não tinha nome. Aí um grande parceiro, Tony C, falou, mano, por que você não põe? Por que você não põe o nome do disco de Corpo e Alma? Tem tudo a ver com o seu trabalho. Falei, cara, você sabe que você tem razão. E aí ficou, cara, e casou como uma luva, não poderia ter sido outro nome. Né? Isso é uma coisa que até pegando um pouco do Só Peço a Deus que você fala, que é essa ideia do cara tá sempre na bota, que os caras eles não aguentam a gente aumentando 5% do que eles têm, né, mano? A gente conquista 5%, é muito pros caras. Eles fazem de tudo pra gente voltar a ter 0%. E aí é o seguinte, mano, eu vou falar um bagulho aqui assim. Tipo, o que os coxinha não conseguem entender é que nós já era esquerda, tio. Antes do PT. E sem essa de partido. Sempre fomos inteiro. O rap é livre. Zé Povinho que é carcereiro. Vamos fazer uma parada poética dentro do Opala, mano. Vamos, demorou. Uns versos nervosos aí pra encher a laje. Quer mostrar? Você trouxe material? A gente não tem. Mas olha só, vai estar entrando no vídeo aí a capa capa dos CDs. Eu trouxe, ficou com o menino na minha sacolinha. Soinquérito.com.br também, vocês vão poder baixar tudo, ver tudo. Toda essa história que nós estamos papeando aqui. Faz uma parada poética dentro do Opala, mano. Qual poema que você quer mandar pra essa rapaziada? Poesia é comer uma pizza de 4 queijos, um sundae de morango, um bolo de chocolate, uma Coca-Cola de 2 litros e não engordar. Poesia é quando você pega um ônibus lotado, no horário de pico, cansado, e tem um lugarzinho ali, esperando por você. Poesia é quando você chega atrasado no trabalho, desesperado, procurando seu chefe e descobre que ele não chegou porque também está atrasado. Poesia é ir na casa da avó e ela ter feito bolinho de chuva. É ser solteiro e dormir numa cama de casal. Ou ser um casal numa caminha de solteiro. A resposta espontânea de uma criança para a pergunta idiota de um adulto é pura poesia. E uma senhora com mais de 50 anos se alfabetizando, escrevendo as primeiras letras, é a poesia em pessoa. Poesia é quando o 5º dia útil do mês cai numa sexta-feira, quando o despertador toca
e não é dia de trabalhar, ou quando cai na prova só aquele pedacinho da matéria que você estudou. E quando você abre um caderno, um livro, uma revista e tem algo que você gostaria de ouvir, isso não é profecia, é poesia. Você faz o poesia em pó? Não, isso daí é o seguinte, Uma mano. cápsulazinha? Eu faço os pinos poéticos. Isso. Que são pinos que são usados para colocar cocaína e a gente para colocar pó e a gente coloca poesia, né? Isso aí na verdade vem de uma ideia do Rodrigo Siríaco, que é um poeta que tem um livro chamado Poesia, e nós tivemos um episódio junto lá no Rio de Janeiro, onde quase fomos presos por gritar: vendo pó, vendo pó, vendo poesia, ó o papel de 10 aqui na minha mão, quem vai querer? E aí dessa história de vendo pó, vendo poesia, ele fez o livro e eu criei as cápsulas, e nas cápsulas eu coloco frases de músicas e poesias minhas para distribuir com uma amostra grátis, né? Pra galera. É, E aí, tipo qual um tráfico. É o tamanho mesmo de uma cápsula? É uma cápsula mesmo que na verdade é uma cápsula farmacêutica. Sim. E o tráfico se apropriou disso para vender cocaína, Isso né? é uma ideia do caramba, né, cara? Poesia em pó. Tá, música poesia eu falo assim, uns vêm de carro, outros vêm de bike, nós vêm de pó. Poesia e só. Nos livros, nos discos, nos pinos, nos papel. Transformei um grupo de rap num cartel. E era tudo que eu tinha. Essa foi minha cota. Fazer as folhas de caderno valer mais que as folhas de coca. É tanta letra horrível que uns caras têm feito, nem caderno de caligrafia dá jeito. Não sou nazista não, só que aqui em ação eu faço o Opala virar um campo de concentração. E eu tenho mó ciúme disso, não abro mão, possessivo, tipo o Sarney com o Maranhão, agressivo, mais que policial de plantão. Só um aviso, se Elvis não morreu, nós também não. Aí moleque esquecido na quebrada, só mais você que a Ana Maria Braga. Achou. Pô. Renan, meu parceiro. Valeu, gratidão, amigo. mano, pelo Da tamanho da hora. Minha Quebrada. Galera, Tamo junto. valeu demais. Firmeza. Se inscreva no nosso canal aí, mais um episódio do Minha Quebrada chegando. Aqui, Renan. Valeu Brasília, tamo junto de corpo e alma, inquérito. Corpo e